Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai fundo numa ferramenta que, olha, é super importante para a formação de professores, a observação de aulas. Exatamente. E para isso a gente está se baseando numa análise bem interessante que surgiu a partir de uma questão de prova, né? Isso, uma questão do PSS para professor em São Paulo, a de 2025. E o material usa as ideias de Reis, lá de 2011. Pois é. E o ponto central que essa análise levanta é algo que todo educador já deve ter se perguntado, né? E qual seria essa questão? Basicamente como é que a gente faz para a observação de sala de aula deixar de ser só para cumprir tabela, sabe? E virar algo que realmente ajuda o professor a crescer. Tanto quem está começando quanto quem já tem estrada, né? Exato. Para todo mundo. Entendi. E o material já começa dizendo que, bom, observar por observar não adianta muito, né? Parece que o Reis defende que depois de um primeiro momento, talvez mais exploratório, a coisa precisa ter... Ter rumo, precisa ter foco, intencionalidade. É isso aí. Senão, corre o risco de ser pouco útil mesmo. Então, a grande questão não é se a gente deve observar, mas como fazer isso direito, é isso. Para não virar algo vago. Perfeito. A falta de foco pode transformar uma ferramenta super poderosa em algo meio perdido. Então, nosso objetivo aqui é justamente destrinchar o que faz a observação funcionar de verdade, sabe? Legal. Comparando o que funciona e o que não funciona, segundo essa análise. Exato. Ok, então vamos lá. Qual é a chave para essa observação ser eficaz de acordo com o texto? Olha, a resposta que a análise defende, e que era correta na questão da prova, é bem direta. Definir um foco de observação específico. Foco específico. Tipo... Em vez de tentar olhar para tudo ao mesmo tempo, escolher um aspecto. E o material dá exemplos desses focos? Dá, sim. Coisas como, por exemplo, o entusiasmo do professor, a clareza na hora de explicar, que estratégias ele está usando para ensinar, como ele gerencia a sala, o tempo, ou até, como ele usa as perguntas para engajar a turma, sabe? Entendi. Mas por que focar é melhor do que tentar ter aquela visão mais geralzona? Então, baseado no Reis, né, o foco ajuda a evitar aquela coisa superficial. Sabe quando o registro fica só no achei a aula boa, ou os alunos estavam quietos? Sei, muito vago. Pois é. Com foco, a análise fica mais rica. O feedback que sai dali não é só uma descrição, ele é construtivo de verdade, aponta caminhos, né? Certo. Tem algum exemplo prático disso no material, para a gente visualizar melhor? Motivar a turma. Ok. Aí o observador não vai anotar só aula legal. Ele vai procurar por momentos específicos, tipo, aqui o professor fez uma pergunta aberta que gerou um debate legal, ou usou um exemplo do dia a dia que conectou bem com o conteúdo Y, ou o contrário também, né? Naquele momento Z, a participação caiu, talvez porque a instrução não foi tão clara. E daí o feedback fica mais concreto, né? Tipo, tenta usar mais perguntas abertas no começo, algo assim. Exatamente. Fica prático, direcionado para a ação. Faz todo sentido. E o material também fala do que não fazer, as abordagens que não funcionam? Fala sim, e isso reforça ainda mais a ideia do foco. Por exemplo, observação baseada só na impressão pessoal, informal. Subjetiva demais, né? Muito. Ou então focar só naquilo que salta aos olhos. Um comportamento espontâneo aqui, outro ali. Fica sem sistema, sem padrão. Entendi. E aquela ideia de tentar registrar tudo o que acontece? Essa o texto chama de pega-ratão. Pega-ratão. Porque você acaba com uma montanha de anotações, um monte de dados, mas sem direção, sem saber o que é importante ali. Fica difícil analisar depois. Imagino. E outra coisa que criticam é ficar comparando um professor com outro. Isso pode ser complicado. Com certeza. Cria uns padrões que não são reais, ignore o estilo de cada um, o contexto da turma. Em vez de ajudar, pode acabar desmotivando, focando só no que falta. Mas olha, uma dúvida. Se a gente define um foco muito específico, não corre o risco de ignorar outra coisa importante que aconteça, tipo, fora daquele foco? Um problema de disciplina que surge do nada, por exemplo. É uma preocupação válida, com certeza. Mas o ponto do Reis que a análise reforça
é que o foco organiza a análise principal, ele não te deixa cego para o resto. A questão não é ignorar o que está em volta, mas sim garantir que pelo menos um aspecto seja olhado com profundidade suficiente para gerar aprendizado, para gerar reflexão. Entendi. Porque sem foco nenhum, talvez a gente não olhe nada com profundidade, né? Exatamente, corre esse risco, fica tudo muito na superfície. Então essa disciplina de escolher onde olhar é que faz a diferença. Transforma a visita numa análise de verdade. Perfeito. Observar bem não é tentar ver tudo ao mesmo tempo, mas é saber para onde olhar com intenção, né? Ok. Então, resumindo o que a gente descobriu nesse Deep Dive, a observação de aulas vira essa ferramenta poderosa para a formação quando ela tem critérios claros e, principalmente, um foco específico. É isso. A gente deixa de lado as impressões soltas, né? Aqueles registros meio aleatórios, as comparações que não ajudam, e abraça o foco em coisas concretas da prática. A clareza, as estratégias usadas, a gestão do tempo, a interação com os alunos. E tudo isso para quê? Para chegar no objetivo final que o material aponta, gerar um feedback que seja realmente construtivo. Que apoie a formação contínua, o desenvolvimento do professor. Exato. E isso, olha, deixa a gente com uma reflexão final aqui. Qual? Se esse foco direciona tanto o olhar de quem observa para pontos bem específicos da prática do professor, como será que isso muda a conversa de feedback depois? Como assim? Será que essa conversa deixa de parecer um julgamento geral, tipo você é um bom ou mau professor, e vira mais uma análise colaborativa, talvez? Ah, entendi. Focada nas estratégias, né? Isso. Tipo, o que aconteceu naquela hora que você usou estratégia X? Ou como a gente poderia tentar fazer Y de um jeito diferente? Uma conversa sobre o fazer, sobre a prática mesmo, e não sobre a pessoa. Interessante. Uma mudança de perspectiva no próprio feedback. Pois é, fica aí a reflexão como um olhar focado pode gerar um diálogo mais potente e menos ameaçador, talvez.